Há um tempo atrás, eu vi um debate no podcast Inteligência Limitada de um judeu messiânico e um judeu ortodoxo, e também vi a discussão entre Rômulo Ribeiro e o Dr. Afonso, e me senti na necessidade de falar sobre esse assunto que gera muita dúvida. A pergunta é: a lei foi abolida ou ainda é válida? E como proceder? Os dois textos do Novo Testamento que podem te levar a pensar que a lei ainda persiste é Mateus 5,17 e Tiago 2,17. Vamos destrinchar cada um deles para ver se realmente defendem a vigência da lei aos cristãos. Mateus 5,17 ao 20. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou menor traço jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Caso encerrado, o próprio Jesus disse que não aboliu a lei, e aquele que não observar os mandamentos será o menor no reino. Certo? Errado? Essa é uma afirmação equivocada. Vamos ver o contexto. O que é o Sermão do Monte em relação à lei? Muitos vão dizer que é uma correção de interpretações erradas da lei de Moisés. Mas não concordo com essa visão, pois se essa era uma correção de interpretação da lei, por que Jesus estava preocupado que seus discípulos pensassem que ele estava abolindo a lei? Nos versos 21 em diante, no discurso de Jesus, ele sempre proclama: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Essa frase não parece ser de alguém que está somente corrigindo uma interpretação errada, mas realmente ordenando algo novo, prescrevendo o que veio antes. Suas palavras não parecem ser: pessoal, isso aqui foi dito assim, mas na verdade era isso que queria dizer. O sentido parece ser mais: vocês seguiram aquilo, mas agora vocês seguirão isso. Jesus não estava ali na sabedoria de um bom intérprete, mas na autoridade de um juiz, que pode prescrever uma lei e fazer uma nova. O que reforça isso é a reação dos discípulos. Mateus 7, do 28 ao 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O escriba na Bíblia é uma pessoa versada na lei mosaica e nas sagradas escrituras, intérprete, professor. Os escribas examinavam as questões mais difíceis e delicadas da lei, acrescentavam à lei mosaica decisões sobre vários tipos, com a intenção de elucidar seu significado e extensão, e faziam isso em detrimento da religião. Como o conselho de homens peritos na lei era necessário para o exame de causas e a solução de questões difíceis, eles tornavam-se membros do Sinédrio. São mencionados em conexão com os sacerdotes e anciãos do povo. O verso 29, afirmar que Jesus não era como os escribas, é a prova que ele não estava ali como intérprete. Bom, agora vamos analisar a fala de Jesus e ver o que significa não penseis que vir abolir. Abolir no grego é katalou, que pode significar dissolver, desunir ou destruir. Essa palavra é usada na profecia da destruição do templo. Mateus 26:61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Também é usada por Gamaliel em relação aos apóstolos. Atos 5:39. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Segundo a Bíblia de Estudo Palavra-Chave e o Lexo Lounida, que mostram os significados das palavras na Bíblia, nos dois é dito que lu, de catalu, é um verbo primário, soltar, no sentido literal ou figurado, dissolver, desunir, destruir, demolir, subverter, desligar, romper. Uma das aplicações são desamarrar as sandálias, soltar um preso, libertar do pecado, dissolver uma assembleia, demolir um prédio.
O que essas coisas têm em comum? A ligação, a conexão. Pense em um cavalo teimoso, amarrado no eixo educador, sob um tronco de madeira. Se eu soltar o laço, ele não irá sozinho ao destino que desejo, ele vai desviar para outro lugar. Esse cavalo é Israel, e o eixo é a lei. Agora pense num cavalo com sela e rédeas, que não foge do seu dono e obedece seus comandos. O fazendeiro conduz o cavalo e chega no seu destino. Esse cavalo é a igreja, a sela é a lei de Cristo, e as rédeas são o Espírito Santo. Percebe que o dono do cavalo deixa ele amarrado e não o solta simplesmente. Primeiro, o fazendeiro ganha sua confiança para montar e guiar o cavalo aonde ele quer. Não é que Israel era um cavalo preso e a igreja agora é um cavalo livre. Israel era um cavalo teimoso que não obedecia e precisava do eixo para não fugir, para não desviar. Já a igreja é um cavalo dócil que confia em seu dono, por isso lhe é colocado sela e rédeas. Israel não conseguiu manter a aliança, pois desviou-se várias vezes. Não dá para obedecer à lei pela própria força de vontade. É impossível. O próprio Deus precisa estar guiando através do Espírito. Voltando ao Sermão do Monte, Jesus diz em seguida: Eu vim para cumprir. A palavra cumprir no grego é plero, que significa tornar pleno, completar, preencher até o máximo. Ou seja, Jesus não veio subverter o que estava no Velho Testamento. Ele veio concluí-lo através do seu sacrifício, dando significado às festas, às leis e às profecias. Isso é comprovado no livro de Hebreus. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo. João 5,39 Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As novas leis que Jesus dá também não subvertem a lei mosaica. Subverter seria: ouviste o que vos disseram, não assassinarás. Eu, porém, vos digo: assassinem. Os ensinos de Jesus não são opostos à Torá, pelo contrário, são mais sofisticados. O problema mesmo é o verso 19. Ler sem refletir pode te levar a achar que Jesus não somente não destruiu a lei mosaica, como também mandou seus seguidores observá-las. Mas isso é um erro. Leia o verso 17 a 20 e perceba que Jesus, quando vai se referir à antiga aliança, ele usa a expressão lei ou os profetas, que é como são chamados os livros de Gênesis até o profeta Malaquias, intitulado Taná pelos judeus. Já nós o conhecemos como Velho Testamento. Depois, Jesus usa somente a palavra lei no verso 18, mas é evidente que ele não se refere apenas à lei mosaica, pois logo depois ele diz, até que tudo se cumpre, que são as profecias que ainda se cumprirão. O caso parece que Jesus somente abreviou a frase lei e os profetas para apenas lei. Falar lei ou os profetas toda vez é redundante. Quem escreve texto vai entender do que estou falando. Porém, no verso 19, quando Jesus diz violar estes mandamentos, a palavra muda de lei para mandamentos. No grego, lei é nomos, já mandamentos é entoule. Quando fala-se nomos no Novo Testamento, é mais específico a lei dada por Deus. Quando fala-se entoule, é sobre os mandamentos contidos na lei. Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás a Yahweh teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus diz no verso 19: se alguém violar um destes mandamentos, ele não diz lei, nem lei ou profetas, nem lei de Moisés, ele diz estes mandamentos. E logo em seguida, ele começa o Sermão do Monte dando os seus mandamentos, de não se irar contra o seu irmão, não olhar uma mulher com desejo, entre outros. Ou seja, quando Jesus diz outros entole, estes mandamentos, ele está se referindo aos seus ensinos no Sermão do Monte, e não à lei mosaica. João 14,15 Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa tese se comprova no verso 20,
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A justiça dos cristãos deve exceder, estar acima dos fariseus e escribas. Não tem como exceder os fariseus e escribas seguindo a lei de Moisés, porque os escribas e fariseus eram judeus, mestres da lei. Eles observavam a Torá. Então, como os cristãos excederiam a justiça dos fariseus seguindo a mesma lei? No máximo, eles teriam a justiça igual. Mas seguindo a lei de Cristo, que é superior à lei de Moisés, aí sim os cristãos excederiam a justiça dos fariseus. Pela lei de Moisés, um fariseu não mata. Pela lei de Cristo, um cristão nem mesmo se ira contra seu irmão sem motivo. Um fariseu não adultera. Um cristão nem mesmo olha com desejo uma mulher. Um fariseu ama seu próximo e odeia seu inimigo. Um cristão ama seu próximo e seu inimigo. Ora pelos que o perseguem. Percebe que não perdeu a essência? A velha lei é a base da nova. Uma tradução simples e clara de Mateus 5, 17 ao 20 seria assim: Não penseis que vim subverter a lei e os profetas, não vim para destruir, vim para completar. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um traço jamais passará da lei, até que tudo aconteça. Aquele, pois, que ignorar um destes mandamentos que direi hoje, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Deus salva o eleito por meio da fé em Jesus Cristo. Todo cristão sabe disso. Mas aí vem o segundo texto que pode deixá-lo perplexo. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se você ler esse texto isolado, parece que o apóstolo Tiago está contradizendo o apóstolo Paulo, que diz que por obras da lei ninguém será justificado. Ora, um apóstolo contradizendo o outro, só aí já deveria te deixar com um pé atrás com a interpretação legalista. Primeiro, em nenhum momento Tiago fala obras da lei, ele fala obras só. É a mesma coisa que eu dizer não basta só falar, tem que fazer. O que Tiago está querendo dizer é que não basta só ter fé em Jesus Cristo, você tem que prová-la com ações. Não adianta se dizer cristão e não agir como um. Um exemplo que ele usa é ter um irmão necessitado na sua igreja e você apenas dizer a ele: vá em paz, Deus te abençoe. Mas não ajudá-lo, não fazer uma caridade. Pode-se dizer que caridade é uma obra da lei, Deuteronômio 15, 7 ou 14 e 10, 18 ao 19. Certo? Outros dois exemplos que Tiago usa de obra que justificam a fé é Abraão e Raabe. Agora eu tenho duas perguntas. Sacrificar o próprio filho é uma obra da lei? E uma prostituta seria justificada pela lei de Moisés? O que Abraão e Raabe têm em comum, então? Eles provaram que a fé deles é verdadeira por meio das suas obras. Deus sabe e determina tudo o que acontece. Ele não precisa ter certeza da fé de Abraão. Mas eu que estou lendo preciso. Você precisa. O próprio Abraão precisa ter certeza. O cristão tem que ler a história desse patriarca e pensar: a fé de Abraão em Deus é tão genuína que ele estava disposto a sacrificar seu próprio filho. Mesmo ele e sua esposa estando em idade avançada e Sara ser estéril, ele confiou na promessa de Deus, que dele nasceria uma grande nação. Pela lei, Raabe seria morta, mas pela fé foi poupada, quando protegeu os espiões israelitas. Resumindo, não são obras da lei, são obras da fé. Raabe mostrou sabedoria, coragem, bondade, humildade. Abraão mostrou integridade, obediência, paciência, fidelidade. E todas essas características são virtudes, e virtudes são frutos do Espírito. Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
O historiador judeu Flávio Josefo publicou no seu livro Antiguidades Judaicas, em 94 d.C., que diz o seguinte: ele convocou o sinédrio dos juízes e apresentou diante dele o irmão de Jesus, chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros. Após os acusar de transgressores da lei, ele os entregou para serem apedrejados. O próprio Tiago, líder da igreja de Jerusalém, após escrever sua carta, foi acusado pelo sinédrio de transgressor da lei, porque estava seguindo a Cristo e vivendo pelo Espírito. A carta de Tiago não é uma apologia à obediência da Torá e tradições judaicas, mas sobre ser um devoto genuíno de Cristo em todos os aspectos da sua vida. Ela repreende a hipocrisia dos cristãos, que dizem crer em Cristo, mas suas vidas não refletem isso. Tiago 1, do 23 ao 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora um evento decisivo sobre essa questão é o Concílio de Jerusalém. Atos 15, do 1 ao 2. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Paulo falava: estamos na graça. Aqueles judeus convertidos diziam: estamos na lei. Na reunião, Pedro diz a esses judeus: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Logo em seguida, Tiago, irmão de Jesus, cita a profecia de Amós 9, 11 ao 12, onde Deus prometia converter os gentios ao povo de Deus. Terminada a assembleia, a decisão foi a seguinte. Atos 15, do 23 ao 29. Escrevendo, por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós, outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardares. Saúde. No contexto, entre os gentios era comum comer carne sacrificada a ídolos e animais sufocados, mas isso escandalizava os judeus convertidos. Então, para manter uma boa comunhão e não fazer o seu irmão tropeçar, os apóstolos deram esse alerta. Alimentos sacrificados a ídolos, sufocados e com sangue eram bom senso. Já relações sexuais ilícitas e idolatria são realmente leis cristãs. Resumindo, a filiação ao povo de Jesus não é baseada em etnia ou observância da Torá, mas unicamente na obediência e fé em Jesus Cristo. Ou seja, todo aquele que é fiel a Jesus é da família de Abraão e filhos da promessa, uma igreja multiétnica, composta por judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres. Os cristãos não estão mais debaixo da lei de Moisés, não precisam circuncidar, nem guardar o sábado, nem seguir dieta da Torá. Para entender como Jesus fez e pôde fazer isso, é preciso ler o livro de Hebreus. A lei foi dada através de Moisés e Arão, o sacerdócio levítico.
Jesus é eterno sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior aos sacerdotes levitas. Hebreus 7,12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. A lei foi dada a Moisés no Monte Sinai. Jesus fez a nova lei no Sermão do Monte. Moisés vigorou a lei quando derramou o sangue de novilhos. Jesus vigorou sua lei quando derramou seu próprio sangue no madeiro. Jesus é superior a Moisés, consequentemente sua lei também é. Os sacerdotes sacrificavam ovelhas para perdão dos pecados, feitos repetidamente, eram ineficazes e temporários, porque os novilhos eram finitos, e os sacerdotes eram imperfeitos. Já o sacrifício de Jesus foi feito uma vez só, perdão eficaz e para sempre, porque é sacerdote eterno e cordeiro perfeito. Hebreus 8, do 7 ao 10. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendem-nos diz, eis aí vem dias, diz Yahweh, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz Yahweh. Quando diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Jesus prescreveu uma nova aliança, e quando Jesus morre, ela começa a vigorar. Hebreus 9, do 15 ao 17. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que cause a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Se ele não destruiu nem subverteu, o que então Jesus fez com a lei mosaica? Ele a revogou. Quem é formado em direito pode entender melhor disso. Revogação é a supressão da força obrigatória da lei, retirando-lhe a eficácia, o que só pode ser feito por outra lei, da mesma hierarquia ou de hierarquia superior. Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Hebreus 7,18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. A lei de Moisés não tem o poder de salvar nem aperfeiçoar ninguém. Ela revela a natureza pecaminosa e as consequências do pecado. A lei, na verdade, tem o poder de condenar o ser humano, porque aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, e o salário do pecado é a morte. Porque se eu estou debaixo da lei, sou escravo da carne, do pecado e da morte. Mas se estou debaixo da graça, sou escravo do espírito e da vida. Se ela foi revogada, então para que serviu a lei de Moisés? Qual foi o seu papel? Colossenses 2, do 16 ao 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A lei serviu como tutor, no grego, paidagogos, daí que vem a palavra pedagogia, ciência que cuida da educação de crianças. Porém, antigamente, era usada para servir ao tutor, um guardião e guia de meninos.
Entre os gregos e os romanos, o nome era aplicado a escravos dignos de confiança, que eram encarregados de supervisionar a vida e a moralidade dos meninos, pertencentes à elite. Aos meninos não era nem mesmo permitido sair de casa sem a sua companhia, até que alcançassem a idade viril. Pense na criança como o povo de Deus e o tutor como a lei mosaica. Outro papel da lei era expor o pecado e julgar os pecadores. Romanos 3, do 19 ao 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, ela diz aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca e todo o mundo se torne culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que é o pecado? 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Romanos 4,15. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei é ruim, então? Não, a lei é boa, mas o ser humano é ruim, e junto ao conhecimento do pecado que a lei nos dá, gera em nós o desejo de cometê-lo. Romanos 7, do 7 ao 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de desejo, porque sem lei está morto o pecado. A lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, se você dizer que precisa da lei mosaica para ser salvo, você está admitindo que é escravo do pecado, sem fé e espírito regenerador. Gálatas 4:21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Romanos 4,14. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Gálatas 2:21. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Observar a lei mosaica é ignorar a graça pela fé, ignorar a promessa dada a Abraão e rejeitar o sacrifício de Cristo. Porém, um adendo: se dizer estar na graça, mas não seguir a lei de Cristo é anomia. Ou seja, o alerta de Jesus no Sermão do Monte sobre ignorar seus mandamentos é válido para os dois lados, tanto para os fariseus atuais quanto para os cristãos da supergraça. Ambos os ensinos são de falsos mestres e falsos profetas. Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da lei. Essa é justamente a cartilha de algumas igrejas atuais, que se dizem verdadeiramente cristãs, mas contêm doutrinas que caem justamente na transgressão da lei de Mateus 7:21. Eu acredito sim que existem igrejas onde tem milagres, curas e expulsão de demônios, mas se ela não estiver andando no Espírito, praticando a fé e mandamentos de Cristo, aquela igreja não é de Cristo, não tem nada de Deus ali. Bom, agora eu vou listar os mandamentos e ensinos da nova lei, a lei de Cristo. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Os 2 primeiros mandamentos são um resumo do Velho Testamento. Amarás a Yahweh teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os próximos são os mandamentos do Sermão do Monte. Não se irem com seu irmão sem motivo. Não olhem com desejo para uma mulher. Divórcio somente em caso de imoralidade sexual. Se for outro motivo, não se casem mais. Não façam juramentos, deem somente a sua palavra. Não se vinguem, suportem a injustiça. O juízo pertence a Deus. Amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Façam oração, jejum e caridade, tudo em secreto, e Deus, que vê em secreto, os recompensará. Não podem servir a Deus e às riquezas. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e todo o restante será acrescentado. Não julguem pela aparência ou com hipocrisia, mas sim pela reta justiça. Não deem pérolas aos porcos. Entrem pelo caminho estreito. Cuidado com os falsos profetas. Os mandamentos a seguir são dos apóstolos. Os assassinos, idólatras, feiticeiros, blasfemadores, gananciosos, ladrões, mentirosos, covardes, escravagistas, incrédulos, beberrões e os que praticam imoralidade sexual, nenhum deles herdará o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por último, mas não menos importante, celebrem a ceia do Senhor em sua memória, até que ele venha. Leiam a Bíblia, santifiquem-se, guardando-vos do mundo, e reúnam-se com seus irmãos de fé. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Claro que tem outros ensinos e leis no Novo Testamento. O que eu fiz foi só fazer um resumo de todas elas. Eu sempre tive uma visão mais agnóstica, porém eu já fui tanto ateu quanto cristão. Só que quando eu era cristão eu sentia que eu não estava exatamente fazendo a vontade de Deus. Depois eu fui vendo que não era exatamente a Bíblia que eu estava seguindo, mas uma religião específica. Eu estava seguindo o Charles Russell e a visão dele, no caso as Testemunhas de Jeová. Eu também já frequentei a CCB com a minha mãe quando eu era criança. Então, a religião só me afastou de Deus. Ela fez eu virar agnóstico de novo. Mas depois que eu comecei a filtrar as coisas que eu consumia e abrir a minha mente, eu comecei a entender de novo que realmente Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade. E eu tô começando a estudar ela de novo. Adorar a Deus do modo certo, seguir a Cristo de verdade, como diz, adorar em espírito e em verdade. Se eu me converter e tornar um cristão e ser salvo, mérito de Deus. Mas se não, e eu for condenado, justo, eu nunca mereci a salvação. Se essa minha visão faz sentido para você, se você concorda com o que eu falei até agora, eu realmente gostaria de falar a respeito e aprender mais. Bom, é isso. Falou.